Às vezes, o que pesa mais é aquilo que a gente nem sente mais pesar. Olá! Este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em alguns segundos de um story. Com essa frase bastante filosófica, eu abro este novo episódio. Um episódio sobre aquilo que na sua rotina você nem sente pesar, mas que talvez seja justamente o que está te fazendo terminar o dia exausta, sobrecarregada ou acumulando várias e várias tarefas. Seja muito bem-vinda a mais um momento de reflexão em que a gente navega por questões que têm me pegado, que eu tenho parado para olhar para minha rotina e que me fazem pensar: meu Deus, por que eu sou assim? Meu Deus, que buraco que eu fui me meter. Espero que essa conversa acompanhe muito bem, seja lá o que você estiver fazendo. E esse é mais um daqueles episódios que vem do fundo do meu coração, mas que eu prometo que vão se conectar de forma muito genuína a questões da sua própria rotina também. Esses dias eu me peguei em um padrão bastante curioso da minha própria rotina. Eu percebi, toda vez que alguma coisa começa a funcionar muito bem, quando um processo engrena, toma ritmo, quando aquela tarefa se torna hábito, quando já não exige tanto esforço assim de mim para fazer aquilo, é aí que eu percebo um sinal verde de que eu posso apertar um pouquinho mais, colocar um pouco mais de coisa no meu prato. É como se o fato de eu ter dominado algo na minha rotina me desse permissão, ou às vezes até a obrigação de dar mais um passo, de subir para o próximo nível. Afinal de contas, né? É assim que a gente estrutura muitas situações da nossa vida, né? Inclusive, esse foi por toda a minha infância o modelo de, entretenimento, né? Você tá nos seus jogos e você tem que desbloquear o próximo nível e vai pro próximo nível e fica mais difícil, mas você vai adquirindo mais habilidade, você tá pronto pra lutar com aquele monstro que é mais forte ainda, e você consegue, e vem um nível que é mais difícil ainda, que você tem que ralar não por 1 dia, 2 dias como os níveis anteriores, mas talvez por 1 semana. E é doido porque a gente gosta disso. Mas a minha rotina, ela não é um jogo composto por níveis. Exemplo prático para vocês. No meu trabalho, o meu grande projeto é o Clube Rotina Perfeita. Um clube de assinaturas que eu vivo falando dele aqui para vocês. No começo, gravar um curso, dar uma aula, rodar um projeto, por exemplo, os desafios que a gente faz com as nossas sócias, era muito difícil, muito assustador. Eu precisava ficar horas e horas refletindo para chegar num formato e testar 1, 2, 3 vezes. Mas tem aquele momento em que você pega o jeito, sabe? Inclusive, vou fazer aqui até um parênteses. A gente está completando 2 anos de Clube Rotina Perfeita. E eu lembro exatamente quando eu tomei a decisão de sair desse formato tão divulgado assim, né, de cursos online para criar um programa de assinatura com uma metodologia própria. Então, se em algum momento eu falei que eu tenho essa mania de não comemorar as minhas conquistas, este é o meu momento. O clube faz 2 anos de idade, o meu bebê. E aproveitando o gancho, caso você esteja assistindo esse episódio na segunda-feira, dia 25 de agosto, amanhã, dia 26, eu vou dar uma aula gratuita, aberta, para as minhas convidadas. E você, obviamente, é uma convidada. Um pedacinho do clube como um gesto de feliz aniversário para você se inscrever. Para você receber esse convite, é só você clicar no link que está aqui abaixo. Mas, voltando, os projetos do clube foram ficando mais fáceis. Vamos colocar mais uma aula, vamos colocar mais uma rodada de perguntas ao vivo, vamos colocar mais, uma gamificação entre as sócias. No começo, gravar o podcast era um grande acontecimento. Aos poucos, eu fui pegando o jeito. Então vamos transformar em uma newsletter. A newsletter tá rodando? Então, por que a gente não transforma isso em um post pro LinkedIn? Por que a gente não transforma esse podcast que já existe em cortes
pro feed do Instagram, eu batizei essa minha tendência padrão, que eu sei que não é só meu, de peso invisível. É um peso invisível porque não parece mais que exige esforço. E essa ilusão te dá o sinal verde para colocar mais uma coisinha nesse prato. É mais ou menos aquela coisa que você carrega há tanto tempo que você nem percebe mais que tá lá, mas ela tá. Você pensa, nossa, mas eu não fiz nada demais hoje. Mas você sabe que você tá exausta e cansada. Você só não sabe por quê. Parece que eu nem fiz nada durante essa semana, mas já é sexta-feira. Pra onde que foi o meu tempo? Se eu fosse trazer aqui uma analogia, acho que seria bastante semelhante a um peso da academia que você pega, você maromba, que trabalha com isso, porque eu não piso em academia. Precisaria, mas não rola pra mim. Mas você levanta aqueles 10 quilos, sei lá, no halter. É assim que se chama, né? No começo é muito difícil, mas você vai se acostumando. Com certeza, existe, né, toda uma explicação. Educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, sei lá, saberão dizer. Mas você vai se tornando mais resistente, né? Então, aguentando mais peso. Até que levantar aqueles 10 quilos não é tanto assim. E aqui eu vou fazer uma conclusão completamente tirada da minha cabeça. Mas a energia continua sendo gasta. Por mais que aquele peso não seja mais tão pesado assim, você precisa de uma energia para carregá-lo. Essa sobrecarga muito silenciosa, ela acontece no trabalho, no meu trabalho, talvez no seu trabalho, mas ela pode acontecer na vida pessoal também. Sabe aquelas várias coisas da sua rotina que normalmente são acompanhadas do é só inserir aqui a atividade? Eu vou só passar um pano aqui na casa? Eu vou só botar a roupa para lavar? Eu vou só dar uma passadinha no mercado? Eu preciso só pagar estes boletos? É claro que cada um desses sós pesam muito pouco, mas eu duvido que, em conjunto, eles pesem nada. Tá entendendo? É um peso que você não nomeia, que você não vê, invisível, afinal de contas, mas que você sente no seu corpo, na sua cabeça, no final do dia, no final da semana. A minha missão nesse episódio é fazer com que você olhe, tornar visível esse peso invisível. E talvez, no decorrer da nossa conversa, se perguntar, será que tudo precisa ser aprimorado? Será que tudo precisa de um próximo nível? O que eu carrego que eu nem percebo? Quando eu tava pensando sobre esse momento, né, sobre esse episódio, eu lembrei de uma amiga que é bastante engajada em causas ambientais e ela sempre, enfim, em várias conversas trazia a história do sapo na água quente. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é basicamente pergunta: em qual situação o sapo tem mais chances de sobreviver? Se você joga ele em uma água fervendo, ou se você coloca ele em uma panela com água fria e que vai sendo aquecida aos pouquinhos. Quando essa história surge, normalmente ela surge no contexto de mostrar que mudanças graduais são facilmente despercebidas, que passam sem você conseguir dizer, agora está quente, agora não está mais frio. Porque a gente talvez vá se acostumando com esse calor, a gente, o caso o sapo. Só que se eu jogasse ele direto em uma água fervendo, ele perceberia que a água é perigosa e pularia para fora. Enquanto que nessa água quente, não existe esse momento em que você percebe que está passando um perigo e que tem que sair daquela situação. É óbvio que eu fui pesquisar se isso daí era verdade, né? Porque, enfim, não vou ser eu que vou ficar espalhando fake news por aqui. E assim, até onde eu consegui entender, sem também, né, me dedicar tanto para isso. Porque a gente tá falando aqui só com uma finalidade didática. Mas parece que o sapo é esperto sim, e que ele teria mais chances de sobreviver na água que vai sendo aquecida aos poucos. Mas eu acho que isso não vai invalidar o meu pensamento, tá? A sobrecarga, ela raramente chega completa em um momento. Talvez um projeto grande que você pegue, talvez uma grande mudança na sua vida, isso sim, né? Te dê tons de sobrecarga, só que você sabe que você tá sobrecarregada porque você tá de mudança, porque você mudou de emprego, porque você
teve que cuidar da sua mãe, porque você passou no doutorado, mas continua com aquele outro trabalho que te demanda bastante, porque você acabou aceitando 5 projetos como freelancer, você sabe o porquê daquela sobrecarga. Mas quando a gente começa a acumular essas pequenas sobrecargas que são muito invisíveis, um projeto que começou muito leve, tranquilo, mas que no decorrer do tempo foi ganhando mais e mais e mais tarefas. Um hábito saudável que você meio que desbloqueou, que você inseriu na sua rotina, só que vai ganhando mais e mais e mais camadas, mais regras, mais pequenos passos. Eu vejo muito isso com rituais matinais. Você tem muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade em acordar cedo. E eu consigo acordar cedo. E eu faço isso seguindo um ritual. Seguindo, por exemplo, lavar meu rosto, passar meu café. Só que algo me diz que eu tô pronta para complexificar. Então, e se além de acordar cedo, eu conseguisse fazer uma meditação? Eu conseguisse fazer um cardio aqui de 15 minutos? Talvez você não seja essa pessoa, tá? Talvez pegue mais para você no trabalho, em outra situação, mas eu sei que isso vai bater para algumas que me acompanham aqui nesse podcast. E quando eu parei para pontuar quais momentos eu estava fazendo isso, e aqui vale um grande parênteses que eu não percebi isso sozinha. Isso foi pontuado pela minha psicóloga. E ela chamou isso de um traço, né? Talvez um padrão de sempre fazer mais. E eu acho muito curioso que até então não era algo negativo. Eu não estava enxergando como que isso podia me fazer mal. Eu estava me sentindo, inclusive, muito espertinha. Bastante produtiva. Porque, nossa, se eu peguei aqui o jeito do podcast, rapidinho, eu transformo isso em newsletter. E eu impacto não só a minha audiência do podcast, como também a minha audiência da minha lista de e-mails. Se eu transformar isso em um post do LinkedIn, é um outro público. É quase como se eu estivesse pegando um trabalho e transformando em 10 entregas. Mas não é exatamente assim. Porque a sensação que eu estava tendo é de que eu estava dominando o sistema. De que eu tinha dado aqui uma dobra na minha rotina e sem pensar em fazer mais em menos tempo, em realmente ser muito mais produtiva, eu estava imaginando só que com o mesmo trabalho eu teria um resultado melhor, o que parece ótimo, né? Mas é aí que mora o perigo. O trabalho não era o mesmo. Ou então, eu nem me permiti contabilizar ou olhar para esse peso, para essa quantidade a mais de trabalho e colocar isso na balança. E para que a gente possa estruturar um pouquinho esse pensamento, eu trouxe aqui 2 principais situações em que eu consigo enxergar esse peso invisível. Para depois a gente trazer um estudo bastante interessante publicado pela Nature em 2021, que revisa 8 experimentos e que vão demonstrar bastante o meu ponto. Eu enxergo que existem 2 tipos desses pesos invisíveis. O primeiro são de tarefas que precisam ser feitas, mas que ocupam um espaço tão pequeno que acabam sendo desconsideradas como tarefas. Isso acontece bastante na vida pessoal, em atividades domésticas, mas pode acontecer no seu trabalho também. Acontece que esse tipo de tarefa não me pega tanto. Eu não caio tanto nessa armadilha, porque eu sou a completa fã de carteirinha do mapeamento de carga horária. Toda vez que eu recebo uma sócia nova dentro do clube, eu costumo já pedir para que passe no meu raio-x da calculadora de gestão de tempo. Quando a gente começa a mapear, talvez durante uma semana, como que eu tô alocando meu tempo, distribuindo meu tempo, para onde que tá indo esse meu tempo, fica muito mais fácil de perceber esses vazamentos. Para fazer isso, eu uso a calculadora de gestão de tempo, uma ferramenta dentro do clube em que você sobe todas as atividades e começa a fazer esse monitoramento, e ele soma, por isso calculadora, né? Ele soma tudo isso, te dá um resultado. Mas você pode também fazer isso numa folha de papel, no Excel. Enfim, o importante é entender para onde está indo o seu tempo. Porque às vezes a gente termina de trabalhar às 7, 8 horas da noite e vai dormir meia-noite
E a sensação é de que nada acontece nesse limbo das 8 até a meia-noite. Só que alguma coisa acontece. E eu não tô falando sobre encaixar mais atividades e tornar aquilo mais produtivo. Mas talvez aconteça o seu tempo de lazer, talvez aconteça um possível tempo de qualidade com a sua família. Mas existem aquelas tarefas que precisam ser mapeadas porque você não estava percebendo. É muito comum na hora da gente pensar na nossa rotina de mapear, principalmente o formato semanal, que é como eu costumo sugerir para as minhas alunas, a gente esquecer de tarefas domésticas, de terapia, de ir ao mercado, de, às vezes, situações financeiras. Então, eu sou autônoma e eu esqueço que eu tenho que emitir nota fiscal toda semana e por aí vai. Me responde, para a gente fazer aqui um exercício didático. Quanto tempo por semana você acredita que gasta com tarefas domésticas? Se você pensou menos que 5 horas semanais, eu já começo a desconfiar de você. Em uma pesquisa feita no Distrito Federal, tentei pegar coisas, mais relacionadas com a nossa cultura. Essa pesquisa aponta que as mulheres passam, em média, 19 horas semanais em tarefas domésticas. É óbvio, para surpresa de 0 pessoas, que esse número é muito maior do que o número de horas alocadas por homens em tarefas domésticas, que ficou em mais ou menos 10 horas semanais. Esse acontecimento é chamado na literatura de pobreza de tempo, fato que é muito mais comum em mulheres do que em homens, como, por exemplo, a falta de um tempo livre de lazer, de cuidar de si mesma, da sua saúde, da sua criatividade. E aqui eu tô falando de uma desvantagem estrutural, para abrir um pouco, talvez, os seus olhos sobre essa questão. E não para te falar, viu como você gasta muito tempo sim em tarefas domésticas, faça isso caber na sua rotina, mas para que talvez esse peso invisível comece a se tornar visível, para que conversas possam acontecer, medidas possam ser tomadas, lembrando que a ação em nível muito particular, ela é mas não dá pra gente esquecer que a gente está inserido em uma estrutura muito maior. Então, talvez, se eu percebo um acúmulo de tarefas no final de semana, se eu percebo que eu tô muito cansada sempre, se eu me vejo sobrecarregada, não é só que talvez eu esteja enrolando, que eu não sei priorizar e por isso eu acabo fazendo tudo que aparece na frente. Eu tô falando de questões sociais, expectativas, divisões bastante desiguais de tarefas entre casais, ou expectativas, caso você more sozinha, sobre ter a sua casa sempre muito bem arrumada para receber as pessoas. Tem um episódio que eu comentei um pouco sobre essa questão, sobre tarefas domésticas e inclusive sobre Threadwives, que era o assunto do momento. Eu vou deixar linkado aqui, caso você tenha interesse. Quando você enxerga o custo real desse peso invisível, você tem um pouco mais de recursos para poder tomar decisões talvez mais inteligentes, talvez mais estratégicas para você e não para outra pessoa. Então, eu não estou falando que isso vai mudar completamente a sua situação. Mas se eu fosse você, eu pensaria com bastante cuidado em avaliar o que é feito, o que é demandado de mim durante a semana. O que eu me sinto na obrigação de fazer, o que eu faço porque tem que ser feito, o que eu faço porque, enfim, alguém tem que fazer. Essas coisas também têm que ser contabilizadas. E aqui eu falo contabilizadas porque estamos falando de carga horária. Existem atividades na sua rotina que você nem contabiliza ou nem para se preocupar tanto porque você sabe que elas vão ser feitas de qualquer jeito. Por exemplo, eu sei que eu tenho que passar no mercado, porque se eu não passar no mercado, eu simplesmente não vou ter coisas para comer amanhã. Eu não preciso pensar, parte do meu dia, 1 hora do meu dia vai ser alocada para o mercado, porque você sabe que você vai fazer de um jeito ou de outro. Quais são as atividades que você nem considera como tarefas, mas que estão se somando para o seu cansaço? E aqui, estamos ainda naquele parênteses das tarefas do tipo 1, tá? São tarefas que eu não vou falar para você tirar da sua rotina, elas têm que ser feitas. Eu só tô falando para você começar a ter um pouco mais de visibilidade. Tirar esse véu da invisibilidade. Tornar visível o invisível.
Porque agora a gente vai para o segundo tipo de tarefa, tarefas do tipo 2. Você já sentiu que ao dominar algo, você está pronta para o próximo nível? Essas são as tarefas da complexificação, da entrega, que vai um pouquinho além. Tarefas que você aprendeu a executar com mais agilidade, que você percebe que não gasta mais tanta energia quanto antes. Essas tarefas a gente precisa se atentar, porque parece que o céu é o limite. Nem todo processo precisa de melhoria contínua. Tem coisas que, se eu continuar entregando mais e mais e mais, eu posso até ter algum tipo de benefício, mas se eu coloco na balança o meu custo, a conta não fecha. E isso daqui é muito estudado no campo da economia, acho que da engenharia também, esses ganhos marginais decrescentes. Ou então situações em que acrescentar pode inclusive prejudicar. Talvez na sua rotina você passe por algumas situações em que você não precisa complexificar ainda mais. Talvez processos do seu trabalho, mas talvez situações pessoais também. Teve uma época em que eu era bastante sedentária. Eu não era da academia. Tem um episódio desse podcast que eu falo da rotina de treino para nós preguiçosos, porque, enfim, eu gosto de ficar no quentinho da minha cama. Só que aí, eu senti que eu desbloqueei um novo nível da minha rotina quando eu comecei a treinar e peguei gosto pelo treino. E eu comecei a treinar 3 vezes por semana. E eu me sentia no auge do condicionamento físico. Eu me sentia forte, foi maravilhoso. E aí eu me vi pronta para o próximo passo, para treinar 4, 5, 6 vezes na semana, que foi o que aconteceu do ano passado para esse, treinando com 1 dia de descanso na semana. Só que aí eu me acostumei com essa situação e me senti pronta para o próximo nível. E talvez de fora pareça muito, nossa, Júlia, mas para que tudo isso? Só que a gente tem uma mente bastante criativa e a gente consegue se convencer de situações e que não é nem se convencer, porque talvez tenha realmente um sentido. Mas se, por exemplo, eu faço o meu jiu-jitsu de segunda a sexta, eu preciso complementar com um treino de força, porque o jiu-jitsu não é tanto assim um treino de força. Só que não só isso, eu preciso cuidar, por exemplo, da minha cervical, do meu joelho, eu preciso cuidar dos meus alongamentos. Então, eu preciso de um treino de mobilidade também. E, de novo, não sou educadora física, não faço ideia do que eu estou falando pela minha própria experiência, mas eu acho que num mundo perfeito, a gente conseguiria encontrar a equação de treinos aeróbicos combinados com fortalecimento, com mobilidade, que você chega numa fórmula perfeita que é só você dar o start, que aquilo não tem como dar errado, assim, você tá no auge do auge da alta performance, mesmo sendo, não uma atleta, Só que será que eu preciso mesmo complexificar nesse nível? Tudo bem, no mundo ideal, eu preciso ter uma gama mais variada de treinos de mobilidade, de fortalecimento, de sei lá o quê. O próprio jiu-jitsu exige o desenvolvimento da técnica, mas tem que ter uma hora em que aquilo vai parar. Existe um pensamento que talvez te acompanhe da mesma forma como me acompanha, que estabilidade me faz achar que eu estou fazendo alguma coisa errada, sabe? Então, se eu cheguei aqui, nesse nível em que treinar 4, 5 vezes por semana é tranquilo, não é nada de outro mundo, eu não estou evoluindo. Mas talvez a minha evolução seja continuar dessa minha constância, dos meus 4 treinos por semana, dessa minha constância de 1 episódio do podcast por semana, de no máximo 1 produto derivado, como newsletter ou posts, de 1 aula por mês. Quais são os nossos limites? E talvez, pensando em situações de trabalho, a gente possa, seja importante continuar expandindo e trazendo outras pessoas, para o seu time, mas aí a gente pode continuar esse papo em outra situação. E aí, eu vou fazer um pequeno parênteses de algo que tem me incomodado há um tempo e que eu tô tentando encaixar em algum episódio e não tô conseguindo. E eu pensei, talvez esse episódio seja perfeito para trazer essa situação. Essa história de complexificar cada vez mais, de entregar mais e mais e mais,
tem me lembrado a seguinte história. Você tem uma necessidade biológica de se hidratar, beber água. Eu sei que para algumas pessoas é muito óbvio, muito simples, e para outras pessoas não é tão simples assim. E acontece que o auge do momento, o hype do momento, é uma garrafa de água, a grande garrafa Stanley. E aí você pensa, vou unir o útil ao agradável, vou comprar aqui essa garrafa, porque afinal de contas existe uma utilidade nessa garrafa. E eu vou conseguir beber mais água, porque ela é grandona, porque é em canudo, porque, enfim, porque ela é bonita. Só que aí você gosta muito dessa garrafa e consegue, né, inserir na sua rotina a sua hidratação. Você tá bebendo os seus, 2 litros de água na sua garrafa Stanley. E aí você sente que é o momento de você complexificar um pouco esse seu hábito. Como? Consumindo mais. Então, talvez eu possa intercalar entre 2 tipos de canudo diferentes. Um tipo de canudo quando é uma bebida quente, um tipo quando é uma bebida fria. Talvez eu possa ter 2 tampas, uma para o deslocamento, outra para ficar em casa. É como se eu tivesse querendo torná-la mais útil e talvez realmente você possa se convencer de que um canudo seja importante para uma situação e para outra situação, mas você percebe que o ganho, ele é, sim, tão minúsculo que você tá talvez caindo nessa espiral da complexificação. E aí a gente adiciona a camada do consumismo que, enfim, aí também é papo para outro episódio. Eu acho que tem inclusive episódio que eu falo sobre isso. Essa garrafa que se tornou de estimação como uma utilidade super válida de gerar a sua hidratação, ela agora tem uma roupinha, tem um bolsinho que você pode colocar inclusive o seu lip balm e os seus suplementos. E assim, qual que é o limite desse objeto, dessa utilidade? Que parecia ser uma coisa tão simples e você tornou tão complexa. E aí, minhas queridas, eu faço esse gancho para um experimento bastante interessante publicado em 2021 pela revista Nature. Não é sobre garrafas Stanley, mas é sobre a nossa tendência de acrescentar e acrescentar e acrescentar. Se eu te fizesse uma pergunta agora, ouvinte, o que você melhoraria neste podcast? Me dá aqui uma sugestão. Quero uma sugestão. Pensou? Te dei aqui um tempo. Se eu tivesse que apostar a minha vida em uma resposta, eu não teria tanto medo assim de morrer. E eu apostaria que você sugeriu algo aditivo. Adicionar algo. Um novo quadro, um outro formato, uma nova interação, uma outra abordagem. E uma pesquisa feita bem nesses moldes acho que era dentro de uma universidade, sobre recomendações e sugestões, isso está dentro desses 8 experimentos revisados por esse artigo da Nature. Apontou que apenas 11% das pessoas dão sugestões de subtração. Então, tipo, tiraria essa vinheta, tiraria esse som de introdução, tiraria o quadro diário de campo, sei lá. Toda vez que a gente se empenha em melhorar algo, existe uma tendência de que a gente tem que fazer isso por meio da adição. Subtrair, tirar, é lembrado com muito menos frequência. E não só isso, quando testado em experimentos, situações de já um desgaste cognitivo, né? Quando você já estava cansada, já estava com a cabeça em outro lugar, aí sim que a possibilidade de subtrair nem era cogitada. Mas também foi percebido que quando lembrado aos participantes que você pode sim, tá bom, tirar coisas, aí a opção começava a surgir, a opção de subtrair. Foram 8 experimentos feitos com textos, com redações, com projetos de Lego, como se te entregasse, né, um texto para você dar uma revisada e pedisse para você melhorar. E na grande maioria dos casos, as pessoas adicionavam. Mesmo quando a opção ótima era tirar coisas que estavam sobrando. Existe também uma camada mais cultural, como que a gente acredita que mais é melhor. Então, se eu trabalhar por mais horas, eu estou trabalhando melhor. Se eu entregar mais slides desse PowerPoint, se eu fizer um relatório com mais páginas, se eu entregar mais páginas do meu TCC, mais páginas da minha dissertação, a gente acaba valorizando o que é visível. E óbvio que é quantidade, número de páginas, horas de trabalho, número de slides, e acaba associando isso com mais esforço, mais entrega, porque a qualidade em si, ela não é tão óbvia. Não é tão óbvio você bater o olho num texto
e avaliar, nossa, foi um bom texto, né? Remover reuniões, diminuir tempo de trabalho, entregar menos slides do que se esperava, parece que é fazer menos, se esforçar menos, ter um desempenho pior. Agendas lotadas, aceitar projetos simultâneos, entregar cada vez mais. A gente associa isso culturalmente com uma melhor performance, uma rotina melhor. E é assim que a gente incentiva muito o somar. Já o subtrair, ele exige, você tem que bancar muito tirar alguma coisa, né, da entrega ou enfim, da rotina ou algum projeto. Você bancando isso, dando certo, eu posso te garantir que poucas pessoas vão perceber que foi por conta da sua subtração, que aquilo, sei lá, ficou melhor. Além da questão cultural, a gente tem uma aversão à perda. Muitos estudos, principalmente na economia comportamental, mostram como a gente prefere ficar na situação que a gente está do que perder algo, mesmo quando a decisão mais racional não é essa. Imagina, no seu trabalho, se você propõe uma nova entrega, isso com certeza vai ser muito mais bem visto do que se você propor a retirada de uma reunião. Se, sei lá, eu tenho aqui um aplicativo e lança-se uma nova feature, com certeza eu vou achar isso muito mais legal do que se eles tirarem uma feature antiga que estava travando o sistema. Na minha rotina, se eu baixar um novo aplicativo de organização, se eu comprar mais um planner, se eu bolar aqui uma nova etapa no meu sistema de organização, eu vou me sentir muito mais produtiva do que se eu perceber que eu posso eliminar alguns checkpoints, eu posso eliminar alguns momentos de planejamento porque eles não estão sendo tão necessários assim. E com este contexto todo, eu trago um diário de campo óbvio, mas importante. Há mais ou menos um mês, parte da minha equipe tirou férias. E eu fiquei, confesso, né, um pouquinho preocupada, porque, enfim, será que eu ficaria sobrecarregada com algumas funções? Será que cairia alguma bomba aqui para eu resolver, que eu não conseguiria fazer sozinha? E aí que a gente chega no meu experimento. Porque já basta esta teoria bonita, vamos ver se na prática isso realmente funciona? O diário de campo é esse quadro do Em Busca da Rotina Perfeita em que eu testo aquilo que eu falo para vocês. Que eu testo e conto o que deu certo, o que não deu certo, sem tantos filtros assim, tá? Onde eu achei que viria caos, veio um silêncio muito produtivo. E eu fiquei analisando esse silêncio. Isso foi antes de eu escrever esse roteiro. Eu comecei a perceber que nas tardes em que eu normalmente tinha várias reuniões, eu tava fluindo melhor, eu tava conseguindo desenvolver melhor os meus pensamentos, os meus conteúdos, coisa que é muito importante para o meu trabalho. E aí, quando elas voltaram de férias, eu pensei no seguinte experimento. Já com esse roteiro desenvolvido e essa pesquisa feita, vamos testar diminuir pela metade o número das nossas reuniões? A ideia aqui não é romantizar esse extremo minimalismo, não é falar que você tem que desmarcar todas as suas reuniões para conseguir ser mais produtiva, mas é começar a observar o impacto da retirada de algumas coisas da sua rotina, do seu fluxo de trabalho, talvez. O que aconteceu de fato? E agora vamos para os meus resultados desse experimento. Eu percebi que comunicar não foi tão fácil assim. Eu me senti um pouco culpada de desmarcar reuniões. Parecia que eu não estava, sei lá, cumprindo com a minha responsabilidade, que eu estava fazendo uma coisa por preguiça ou por não estar ligando tanto assim. E eu não tô querendo ser dramática, tá? Mas realmente foi a primeira sensação que me deu. Mas fui lá e comuniquei. Só que aí, quando eu comuniquei, começou a me dar um pouco de preocupação. Será que as outras reuniões que a gente iria continuar tendo ficariam muito cheias e que a gente não conseguiria dar conta de atualizar tudo que tinha para ser atualizado? Mas o resultado foi exatamente esse. Primeiro, aquela teoria, aquela máxima de que a tarefa se expande no tempo em que você tiver para fazer essa tarefa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se você tem até amanhã para entregar um projeto, por mais mirabolante que seja, você vai conseguir fazer até amanhã. Talvez não do jeito que você quisesse, mas algum jeito vai ser dado.
Ao mesmo tempo, se você tiver 2 anos para fazer esse projeto, você vai demorar esses 2 anos para fazer esse projeto. Aqui eu acho que eu exagerei, tá? Vamos pensar em fazer em 1 hora ou fazer em 10 horas. Fazer em 1 hora ou fazer em 5 horas. A mesma tarefa pode ocupar esses 2 espaços se você permitir que seja ocupado. E eu percebi que aquelas reuniões que aconteciam à tarde facilmente foram alocadas nas nossas dailies, que são as reuniões diárias, e sem prejudicar o andamento, sem extrapolar os limites. E o mais gostoso de tudo para mim é que eu percebi uma leveza muito grande nesses meus fluxos de trabalho à tarde, que antes eram interrompidos pelas reuniões. E assim, eu sou apaixonada pelo meu time, amo de paixão. Então não era nada contra elas. Era simplesmente uma quebra de pensamento, de fluxo, de atividades, de tarefas, de desenvolvimento de conceitos, que estava mais prejudicando do que ajudando. Será que dá pra gente fazer esse teste na sua rotina essa semana? Tem alguma tarefa que você poderia tirar, uma etapa de um processo que você poderia tirar para ver se alguém percebe, se tem um grande impacto assim? São esses pesos invisíveis que talvez estejam te deixando tão exausta e sobrecarregada. Mas talvez a gente possa tornar visível o invisível. Bom, este foi o episódio dessa semana. Caso você esteja me ouvindo aqui na segunda ou terça de manhã, amanhã ou hoje à noite, teremos uma aula aberta para as minhas convidadas. O link para a inscrição está aqui abaixo. Vai ser uma aula em que eu vou trazer aplicações muito práticas que vocês nunca viram aqui no podcast, nunca viram nos meus posts do Instagram, que ficam reservadas com muito amor e carinho só para as minhas sócias do clube, mas que por esse aniversário de 2 anos eu vou entregar para vocês uma aula de 1 hora e pouquinho, para a gente dar uma sacudida na sua rotina e colocar as coisas para andar. Uma ótima semana para você, um beijo e até mais.